A tríplice mensagem angélica é o último toque de alerta e advertência que Deus está dando ao mundo caído pelo pecado. Mas a palavra profética diz que São João, em visão, ele viu uma grande intensificação da pregação do Evangelho. São João viu um anjo voando pelo meio do céu. E no voo desse anjo, o poder da pregação do Evangelho era extremamente intensificado. E a força desse anjo era tão grande, espantando a escuridão das trevas que envolvia o planeta Terra, que a glória do Senhor iluminou todo o planeta. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 18. Livro de Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. E os versículos 1 e 2. E depois eu vou pular para o 4 e 5. Livro de Apocalipse, no capítulo 18, eu vou ler o versículo 1 e 2, e depois eu vou pular para o 4 e 5. Diz assim as Escrituras: Depois destas coisas eu vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu resplendor. E ele exclamou com poderosa voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. E agora vem o versículo 4. E eu vi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade delas. O profeta da Revelação viu um anjo voando, um outro anjo, um quarto anjo. Esse quarto anjo, quando voou pelo do céu, ele não trazia uma mensagem nova, mas ele trazia uma intensificação da mensagem dos três anjos. Por isso vinha o anúncio da queda de Babilônia, por isso vinha o clamor para sair dela, povo meu. Mas a Bíblia fala de que esse anjo desceu até o planeta Terra com grande autoridade. A palavra bíblica não diz assim autoridade, a palavra diz assim grande autoridade. É mais que autoridade. Significa realmente um anjo que veio descendo do céu empossado, cheio de poder e com uma magnitude e uma grandeza tal que a terra foi iluminada com a glória do Senhor. Esse anjo, ele vem da presença de Deus. Esse anjo saiu da sala do trono do universo para pregar a última mensagem de misericórdia e advertência ao mundo caído. Satanás luta para manter o planeta em trevas e escuridão, no que se refere à palavra. Entretanto, o poder desse anjo é tal que as trevas que foram espalhadas por Satanás no planeta Terra são dissipadas e a glória do Senhor começa a iluminar o planeta. Homens e mulheres com santa consagração e zelo sairão a pregar a mensagem do Evangelho aos quatro cantos da terra. Haverá uma grande oposição e perseguição ao alto clamor. A luta vai ser acirrada, mas com fé e coragem os santos anunciam a verdade destemidamente. E milhares serão convertidos. Nós teremos nesse alto clamor, a expressão alto clamor, ela vem
de uma intensificação da pregação do Evangelho, de um aumento de intensidade do volume da pregação dos 3 anjos de Apocalipse. Esse acontecimento, ele vai ocorrer um pouco antes do fechamento da porta da graça, quando os 4 anjos vão soltar os 4 ventos. Se vocês olharem aquele gráfico ali, vocês vão ver ali em cima escrito assim: fim do tempo da graça, os 4 anjos embaixo soltam os 4 ventos. Um pouco antes, entre o decreto dominical e entre o fechamento da porta da graça, nós teremos nesse período a grande intensificação da pregação do Evangelho. É nesse período, já não haverá mais a igreja adventista. Nesse período haverá a igreja remanescente. Aqueles que vão abraçar a verdade do sábado e vão então intensificar a pregação do Evangelho nesse período, porque esse vai ser o último chamado, vai ser a última mensagem para que o povo possa sair de Babilônia, para que o povo possa realmente ouvir e aceitar a verdade do sábado. E Deus vai usar instrumentos humanos para levar avante essa grande mensagem. Pessoas cheias do Espírito Santo. Junto com o alto clamor vai vir o derramamento da chuva serôdia, que é uma plenitude do Espírito Santo de Deus. A obra do alto clamor, ela é representada pelo anjo de Apocalipse 18. E ela vai ser rápida e vai ser miraculosa. Quando o Espírito de Profecia diz que ela vai ser miraculosa, está querendo dizer o seguinte: que vai haver milagres. Vai haver milagres. Vai haver maravilhas através da intensificação dessa mensagem. Milhares se converterão em apenas um dia. E meus queridos, Deus tem um plano especial para aqueles que realmente querem participar dessa última ofensiva de salvação do planeta Terra. Ellen White disse que viu servos com o rosto iluminado de santa consagração, saindo a proclamar a mensagem do Evangelho a todos os lugares. Sabe, meus queridos, talvez a gente olhe para nós hoje e diga assim: mas como é que eu posso participar do alto clamor se eu não sei pregar e não sei falar? A obra da pregação do Evangelho é uma obra que tem que ser feita pelo Espírito de Deus. Talvez olhando humanamente para nós não temos condição de pregar. Mas quando nós vemos o Espírito de Deus guiando e dirigindo, nós poderemos fazer muito por essa obra, se a gente permitir que o Espírito de Deus vá dirigindo, que o Espírito de Deus vá nos guiando. Sabe, jovens, o sábio Salomão, um dos homens mais sábios do planeta Terra, ele disse assim, falando para os jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É no dia da nossa mocidade que nós temos que consagrar e dedicar a nossa vida a Deus. É nos dias da nossa mocidade que nós precisamos fazer uma profissão de fé e se engajar nesse ministério da pregação do Evangelho. Vocês sabem que eu nasci na igreja. Eu já disse aos jovens numa reunião que a gente teve sexta-feira à noite, que eu vivi muitos anos infeliz dentro da igreja. Eu estava ali na igreja e não tinha coragem de ir para o mundo e ser chamado de ímpio. Mas eu era atraído pelo mundo. Mas ao mesmo tempo eu ficava dentro da igreja infeliz. Eu ficava dentro da igreja sem sentir a alegria da salvação. Queridos, não é suficiente ser jovem adventista. É preciso ser jovem adventista feliz. Não é necessário ser membro, é preciso ser um membro da igreja feliz. Nós precisamos sentir a alegria e o gozo da salvação em Cristo Jesus. Eu passei anos e anos, até quando finalmente pude conhecer Jesus por experiência pessoal. Até finalmente quando decidi entregar minha vida a Jesus. O engraçado é que o meu grande sonho na vida era ser médico. Eu sonhava em ser cardiologista. Eu queria abrir o povo e consertar o coração deles e fechar e o sujeito sair vivo andando. Não é? Era melhor do que lidar com os membros, porque o sujeito, o médico bota para dormir, o cara não fala nada e você faz o job todinho. O membro não, você vai lá para consertar ele, tem que ouvir tudo de volta. O negócio não é fácil. É por isso que eu queria ser médico. Mas vocês acreditam que eu fiz 6 vestibulares de medicina e não passei nenhum? E eu fiquei desanimado.
Engraçado é que minha mãe é muito sábia. Mãe é um negócio sábio, né? Porque eu fui lá para Recife fazer o vestibular e não passava. E ela disse: meu filho, vai para o colégio, seus amigos estão tudo lá. E estava mesmo. Você vai para o colégio fazer teologia lá. E eu ia lá fazer teologia, né? Sem muito interesse, para no ano que vem fazer o vestibular de novo. Cada fim de ano eu fazia 2 vestibulares, no meio do ano eu fazia mais 2. E num período de 2 anos assim, eu fiz lá uns 6 vestibulares para medicina. Mas eu não passava em nenhum. E passava nas matérias de teologia. E quando eu dei fé, eu estava terminando o curso de teologia. E eu dizia assim: bem, e agora, eu vou ser médico ou vou ser pastor? Tem que decidir o que é que eu vou ser. E eu pensei assim, naquela época estava muito difícil ter chamado. Tem uma turma de 60 formando, 40 não tinha chamado para ser pastor. E eu falei assim: bem, eu vou esperar chegar o último ano para ver se eu vou ter chamado. Se eu não tiver chamado, vai ser uma glória, porque aí eu vou fazer a medicina, aí eu vou fazer cursinho, aí eu vou pegar para valer mesmo. Já fiz a faculdade de teologia, agradei a minha mãe, e eu disse: olha, Senhor, agora se é para eu ir, então, que venham os chamados. Eu estava certo que nem ia ter chamado, porque era uma crise de chamado naquela época, não é? E vocês acreditam que quando chegou no mês de julho, eu já tinha 3 chamados na mão. E não tinha nem terminado ainda. E eu falei assim: não, Deus está me chamando para alguma coisa a mais. Deus está me chamando para alguma coisa a mais. E aí não tive opção. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, jovens. Ore a Deus para você saber o que Deus quer da sua vida. Mas ore jejum e oração. E você vai ouvir Deus falar, Deus guiar os teus passos, Deus guiar o caminho. E você vai ser uma bênção. Ela ontem teve uma visão que ela viu jovens, pessoas consagradas, indo de porta em porta, pregando essa mensagem, batendo de porta em porta, levando o Evangelho, e o Espírito de Deus convencia as pessoas. Vocês sabem que quando eu era jovem, eu um dia peguei um ônibus em Recife, e sentou do meu lado um jovem com a Bíblia na mão. E eu achei tão interessante o jovem com a Bíblia na mão. E eu olhei para ele e falei assim: você é crente? Ele falou: graças a Deus. Eu falei: também sou. Ele falou: você também é? Eu falei: que igreja você é? Ele falou: graças a Deus eu sou da Assembleia de Deus. E você? Ele falou: eu sou adventista do 7º dia. Eu falei: daquele povo que guarda o sábado? Eu falei: exatamente. Ele falou: olha, vocês estão enganados. O dia de guarda é o domingo. E ele já estava com a Bíblia na mão. Ele pegou a Bíblia e ele foi lá para Osés e me mostrou um texto bíblico que lá diz assim: eu aboli os teus sábados. E ele meteu bala em mim. Ele falou assim: olha aqui, o sábado foi abolido na cruz. E o domingo agora é o dia que tem que ser santificado por causa da ressurreição de Cristo. Eu falei: não, o sábado é o dia de guarda, está na lei. Ele falou: não, mas a lei foi até Cristo. Certo? A lei e os profetas duraram até João. E toma o texto na minha cabeça. E eu falei: não, é o sábado. Ele falou: então está aqui a Bíblia, me prove que é o sábado. Eu falei: olha, não dá, porque eu vou descer aqui na próxima parada. E eu desci daquele ônibus humilhado. Eu saí ali orando e dizendo: Senhor, me perdoa. Eu nasci na igreja. Era para eu conhecer. E não fui capaz de defender a verdade do sábado. Me perdoa, me ajuda. Tomei uma decisão. Olha, jovens, eu era jovem ainda, aos 17 anos, 18. Naquilo ali eu tomei a decisão. Falei: agora eu vou estudar a palavra. Nunca mais ninguém vai passar por mim. Eu não vou ser capaz de dizer a ele a razão porque eu guardo o sábado do Senhor. E eu orei a Deus e disse: Senhor, me faz encontrar com esse jovem de novo. Uma oração difícil essa, hein? Mas Deus me atendeu. Um dia eu peguei o carro da minha irmã e fui na oficina de um mecânico adventista, irmão Manuel. Eu estava na oficina de irmão Manuel para pegar o carro da minha irmã. Eu não me lembro se foi levar ou pegar. Eu sei que quando eu estava lá, aí entrou um fusquinha amarelo, assim, todo bonito, equipado. E aí quando abriu a porta, quem desceu de dentro do fusquinha? O jovem assembleano. E eu olhei para o irmão Manuel e disse: irmão Manuel, o senhor conhece aquela figura ali? Ele falou: aquele ali é o filho do pastor da primeira igreja da Assembleia de Deus de Recife.
Eu falei, pois é aquela criatura que eu estou orando para encontrar. Ô Manuel, o senhor tem uma Bíblia aí? Ele falou, tem uma Bíblia aqui no trabalho. Então, nossa, a Bíblia, eu fui lá. Falei, rapaz, tudo bom? Você lembra de mim? Ele olhou para mim. Eu falei, não lembro não. Falei, mas rapaz, lembra uma vez a gente se encontrou dentro de nós? Eu falei, tu é aquele adventista que não conseguiu provar que o sábado é dia de guarda. Eu falei, exatamente. Mas hoje eu tenho uma Bíblia aqui, ó. E eu quero te mostrar um negócio assim. Irmãos, olha, só foi 3 textos. E aí ele é que estava apressado. Disse, rapaz, eu não esqueci do negócio em casa, tem que pegar. Entrou dentro do fusquinha e vazou. Amém? Ainda bem que alguém disse amém. E eu agradeci a Deus, muito jovens, muito. Porque Deus me deu uma chance de eu me redimir naquele dia em que eu fiquei envergonhado. Irmãos, Deus vai reunir um exército de pessoas para pregar essa mensagem do alto clamor, para produzir uma grande intensificação da pregação do Evangelho. E a palavra profética diz que a terra vai ser iluminada com a glória de Deus. Quando esse período do alto clamor acontecer, vai haver milagres e prodígios extraordinários sendo operados. E a profecia diz que vai haver do lado de Satanás e vai haver do lado de Deus. E é preciso tomar muito cuidado. Porque, meus queridos, o evangelho de Satanás, ele é o falso evangelho e ele é sensacionalista. Vocês já pegaram o jornal e viram o anúncio do culto da fé? Da cura? Não é? Eu fiquei surpreso que, quando eu era pastor em Massachusetts, tinha uma religião lá da igreja, acho que a Assembleia de Deus Renovada, uma coisa assim, nunca tinha nem ouvido. Eles estavam dizendo assim que era para vir para o culto da fé, que Deus ia botar um dente de ouro na boca dos fiéis. Eu fiquei surpreso. E depois eu vi comentários que alguns foram lá e saíram com um dente de ouro na boca. E não sei como foi que aquilo aconteceu. Satanás está fazendo milagres e prodígios por aí para tentar enganar. E a Bíblia diz que, se possível, vai enganar até quem? Os escolhidos. É por isso que nós temos que estar com a nossa fé alicerçada. Meus queridos, a única coisa que nós precisamos para participar do alto clamor é que o povo que se chama pelo meu nome desperte as suas consciências adormecidas e se tornem receptáculos do poder divino. Nunca houve uma necessidade onde o povo do advento estivesse tão necessitado de receber o poder de Deus na sua vida. E para que nós possamos receber esse poder que vai nos habilitar a participar dessa obra, desse alto clamor da pregação do Evangelho, há 2 coisas básicas que, como cristão, nós precisamos ter. A primeira delas é a santificação. Santificação. Meus queridos, a santificação é a base do crescimento espiritual. É um elemento chave para que o poder de Deus seja derramado. Nós precisamos crescer na nossa experiência cristã com Deus. É essa falta de crescimento espiritual que está mantendo a igreja nesse estágio de mornidão que a mensagem à igreja de Laodiceia fala. Vocês sabem que, se vocês que são pais têm um bebê e o bebê vai fazendo 4 anos, 5 anos, 6 anos e o bebê não cresce, e o bebê está com 7 anos e não cresce, o que é que você faz imediatamente? Você leva o bebê para o médico. Você procura a tua criança e leva para o médico. Você fica preocupado, você fica afligido, alguma coisa está errada. O crescimento é uma coisa básica da vida. Nós temos alimento na mesa porque as frutas crescem. Nós temos alimento na mesa porque as verduras e os legumes crescem. Tudo na vida é a base do crescimento. O êxito e o sucesso da vida depende do crescimento. A gente vem crescendo, vai estudando e vai pulando de grau, finalmente se torna um profissional, finalmente aprende a dirigir automóveis. A vida é um crescimento. A gente vai crescendo. E quanto mais você crescendo, você vai amadurecendo e vai experimentando a vida. E é bom a gente ter experiência, não é? É bom a gente ter experiência. Eu me lembro a primeira vez aqui na América, quando eu cheguei nesse país, fui abastecer o carro numa bomba de gasolina. E nunca fiquei tão nervoso na vida. E não consegui botar gasolina. Era uma bomba muito complicada. Vocês sabem, tem umas bombas de gasolina muito complicadas.
A gente vinha do Brasil acostumado com os frentistas, botar a gasolina no tanque do carro, nunca tinha ido ir para a bomba, né? Aquele dia eu descobri que o trabalho de frentista às vezes não é tão fácil quanto a gente pensa, não é? Mas é interessante. Hoje eu paro em qualquer gas station e vou aí, boto a gasolina, mesmo as bombas eletrônicas agora já não há mais problema. Mas como é bom a gente ter experiência e conhecimento e agora a gente não passar por esses problemas. Que coisa interessante. Alguns passaram por coisas semelhantes de chegar no banheiro e não ter torneira para abrir e ter que lavar as mãos. E vocês sabem do que eu estou falando. Meus queridos, crescer, a santificação é uma coisa básica para a vida cristã. E o gozo da vida cristã está nesse crescimento, nessa experiência com Deus a cada dia. E quando a gente começa a crescer na experiência com Deus, a gente começa a ver os milagres de Deus na nossa vida. Nós começamos a ver o poder de Deus sendo manifestado e derramado na nossa vida. E a nossa confiança vai aumentando. A santificação é um requisito básico para aqueles que querem participar do alto clamor. Só vai participar do alto clamor aqueles que estiverem com a vida santificada. E nós precisamos buscar esse crescimento espiritual. A segunda coisa que precisamos é ação. Ação é fruto da santificação. A mornidão espiritual nos leva à inércia espiritual. E meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque facilmente a igreja pode se transformar num clube social. Facilmente a nossa igreja, ela se transforma num encontro de amigos. E nós precisamos compreender que Deus nos chamou como igreja para uma missão. Uma missão que temos a realizar. Uma missão que tem que ser feita pelo Espírito. Uma missão que tem que ser realizada pelo poder de Deus. Uma missão que por nós mesmos nós não podemos realizar. Infelizmente, pouco a pouco nós estamos perdendo a visão dessa missão de pregar o Evangelho, de salvar pecadores. Eu sempre gosto de mencionar Josué capítulo 3, versículo 5, quando diz que o povo de Israel chegou às margens do Jordão para fazer a travessia. E a mensagem de Josué foi: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É interessante que quando a gente faz uma analogia, a gente vê o deserto e na entrada do deserto está o mar vermelho. E Deus fez o milagre do mar se abrir e o povo passou em seco. Depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, a gente vê agora um rio. E a gente vê novamente o mesmo milagre da entrada na saída. O rio se abre e a gente passa em seco e entra na terra prometida. O mar vermelho é a perseguição da igreja apostólica. O cristianismo acabou de ser formado e entrou nessa missão da pregação do Evangelho pelo deserto do pecado. E agora, o rio Jordão da crise final. É a outra perseguição que a igreja vai passar. Jovens, vocês foram chamados para esse tempo. Os jovens de Deus foram chamados para estarem habilitados e preparados para fazer essa travessia do Jordão da crise final. Para se levantarem em nome de Jesus e realmente fazer a bandeira do príncipe Emanuel ser desfraldada nessa grande batalha final que será travada, que é a batalha do Armagedon. No sábado nós vamos estudar a respeito da batalha do Armagedon. Meus queridos, Deus espera uma frente unida, preparada para ir à luta e à batalha contra o mal. Nós não podemos fazer essa obra do alto clamor sozinho, unicamente pelo poder do Espírito de Deus. Nós precisamos do anjo de Apocalipse 18 e do seu poder e da sua autoridade para pregar essa mensagem e iluminar a terra com a glória do Senhor Deus. O alto clamor da pregação do Evangelho é fruto do poder de Deus na vida de cada cristão. É fruto do poder divino em nossa vida. É fruto do derramamento do Espírito Santo. Zacarias 4,6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas é interessante que a mensagem do alto clamor, ela tem um contexto específico. Porque o anjo, quando voa pelo meio do céu, diz que vem uma outra voz grande, que vem e diz assim: sai dela o quê?
Sai dela, povo meu. É como se Deus estivesse fazendo uma convocação para que os filhos dele saíssem de Babilônia. Que os filhos dele saíssem do caminho errado em que estão. Esse vai ser um período, e é interessante que isto vai acontecer exatamente nesse período entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Exatamente aqui. Vai ser o último chamado. A igreja adventista, quando saiu o decreto dominical, ela vai se desfazer. A igreja adventista é uma igreja profética. Ela teve data para começar e ela tem data para terminar. A gente não sabe exatamente quando ela vai terminar, mas a gente sabe que o decreto dominical é o chamado para sair das grandes cidades, e definitivamente se vai haver uma perseguição, como a gente vê aqui, que começa justamente com o decreto dominical. Essa perseguição, ela vai motivar com que a igreja feche as portas, porque o primeiro lugar que eles vão procurar os observadores do sábado é aonde? É nos templos que guardam o sábado. Obviamente nós teremos que fugir, e aí vai ser o povo de Deus agora guardando o sábado, e o povo que segue a besta e guarda o domingo. E meus queridos, é justamente nesse período sem igreja, sem filiação denominacional, que a gente vai ter um grupo que guarda o sábado e que realmente vai se levantar para dar essa mensagem: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns textos do Espírito de Profecia que mexeram muito comigo e me abalaram a fé. A palavra certa é essa. Eu vou mostrar a vocês uns textos agora que abalaram a minha fé e deve fazer a gente essa noite pensar um pouco e refletir sobre isso. Eu pedi que colocassem o primeiro texto na tela, está? Diz assim: Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas, e não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades decisivas para estes últimos dias não foram apresentadas a estas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, eles não romperam sua ligação com quem? Jovens, aqui é uma coisa interessante. A palavra profética está dizendo que nós não devemos fazer denúncias impetuosas ao professo mundo religioso. Olha a palavra, professo mundo religioso. Aqui está se referindo o quê? Às outras igrejas. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Católica, a Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista. A serva do Senhor está dizendo o seguinte, que nós não devemos fazer denúncias impetuosas a esse grupo que está nessas religiões. Muitas vezes nós temos criado uma barreira de separação e temos criticado esses e temos falado mal deles. E a palavra profética diz que a gente tem que tomar cuidado, porque o Senhor tem representante ainda em todas essas igrejas. E é porque o Senhor tem representante nessas igrejas que o anjo de Apocalipse 18 vai sair voando pelo meio do céu e vai se ouvir uma voz dizendo: sai dela o quê? Povo meu. Esses fiéis e sinceros que estão nessas igrejas de Babilônia, eles serão chamados e convocados ao tempo certo para saírem destas igrejas e se unirem ao povo de Deus. E é interessante que o texto diz que muitas verdades decisivas para os últimos dias, como por exemplo a do sábado é uma verdade decisiva para os últimos dias, certo? O texto diz assim, de que essas pessoas, muitas delas não foram apresentadas essas mensagens, e elas ainda não tiveram a convicção na mente e no coração. E ainda diz embaixo que muitas delas, ao rejeitar a luz, não romperam. Não romperam. Incrível isso. Pessoas que ouviram a verdade do sábado e que não aceitaram a verdade do sábado, e ao rejeitarem essa verdade, o Espírito de Profecia diz que elas ainda não romperam, porque quando saiu o chamado de Apocalipse 18, essas ovelhas genuínas e verdadeiras vão ouvir a voz do verdadeiro pastor e elas vão sair das igrejas de Babilônia. Eu vou contar para vocês uma história que eu já contei aqui em Dallas. Talvez muitos de vocês vão lembrar dessa história. Mas eu sei que há muita gente nova
E vocês precisam ouvir. Eu era estudante de teologia e eu fui comportar numa cidade chamada Maués, interior do Amazonas. Esses 2 dias de barco, descendo o Rio Solimões e o Paraná da Eva. E vocês sabem, estudante, tinha um aviãozinho por cima e tinha o barco por baixo. Eu não sabia qual era o mais perigoso. Porque o aviãozinho, eu olhei o aviãozinho que ia, eu falei, acho melhor ir de barco mesmo. Porque barco é rio, a gente vê as margens, ainda dá para o cara nadar e chegar na margem. O avião, se cair lá de cima, não dá para escapar. Então, eu peguei o barquinho, armei minha rede e fui comportar. Quando eu cheguei lá, a cidade era muito pequena. Em 2 semanas eu fiz a cidade toda. E naquela época havia muitos engenheiros desbravando a selva. E havia muita gente que tinha muito dinheiro ganhando na cidade, mas não sabia em que gastar. Então a gente chegava como estudante comportor vendendo livro, era uma maravilha. Todo mundo comprava. E eu saí de porta em porta, de casa em casa, em todas as repartições. E eu vendi em todo lugar. Mas acontece que quando chegou assim na quinta-feira, eu terminei. E só tinha barco na segunda, para Manaus. E eu falei assim, bem, eu vou ter que ficar o fim de semana aqui, porque o barco só é na segunda. Eu passei o sábado com os irmãos lá, uma igrejinha bonitinha que tinha na frente do beiradão do rio. Você encostando no rio, já vi a igreja adventista bem na frente do beiradão. A igreja católica aqui, a igreja adventista aqui. E eu sentei no beiradão naquele domingo de manhã, umas 8h30 da manhã, estava o sol brilhando. E eu fiquei pensando assim, onde é nessa cidade que eu ainda não dei uma oferta para vender livro? Eu bati em tudo quanto é porta. E quando eu estava pensando isso, o sino da igreja católica começou, bam, bam, bam. E me deu um estalo. Eu falei, o padre. E não vendi para o padre. Vendi para todo mundo na cidade, mas eu não vendi para o padre. E eu vou vender o padre. Fui para casa, me arrumei, peguei o meu prospecto, entrei. A missa estava começando. Então eu entrei rápido, procurei um sacristão, tinha um sacristão lá na frente. Eu falei, olha, eu sou um seminarista. E eu precisava falar com o padre. Ele falou, você está estudando para ser padre? Eu falei, não, estou estudando para ser pastor. Mas eu precisava falar com o padre. Eu sou de São Paulo. Você arruma uma audiência para mim com o padre depois da missa? Ele falou, eu vou falar com o padre. Quando o padre entrar, eu vou entrar atrás dele, segurando a cruz, eu te dou um sinalzinho se está ok ou não. Eu falei, tá bom. Sentei no banco da missa lá, fiquei esperando. Quando o padre entrou para a missa, ele entrou atrás do padre, eu vendi um sorrisinho e fez assim, né? Falei, opa, o padre vai me receber. Eu assisti aquela missa, quando acabou a missa, o padre disse, daqui a pouco ele veio e falou, dá uns 15, 20 minutos aí para o padre trocar de roupa, ele vai te receber. Eu falei, tá bom. E assim foi. O padre era um italiano, falava um português assim, com um sotaque muito grande, já de idade, né? Finalmente eu entrei na casa paroquial, me sentei lá, fiquei esperando. Ele disse, olha, o padre vai receber você na biblioteca paroquial. Eu falei, biblioteca paroquial aqui em Maués, lá no meio da selva amazônica, o negócio aqui está evoluído. E aí quando eu entrei, meus queridos, eu entrei dentro de um salão assim, e havia uma biblioteca de livros de fora a fora. Livros, livros, livros. Fiquei encantado. No meio do salão havia uma mesa, livros em cima da mesa. O padre parecia ser um grande estudioso lá. E eu entrei, me apresentei, ele foi muito cortês comigo. Você é seminarista? Olha, eu sou da igreja adventista. Ele deu uma risadinha assim, falou, da igreja adventista? Eu falei, exato. Ele falou, ok. Aí eu abri o meu prospecto, falei, olha, eu sou um estudante do Serviço Educacional lá em Saúde, e nós estamos aqui vendendo uma literatura, e eu estava vendendo 3 livros, era O Grande Conflito, O Lá Sem Sombras e Forças Misteriosas que Atuam na Mente Humana. E o Lá Sem Sombras é um lá adventista com outro nome. E ele foi ouvindo. Quando eu terminei a oferta, ele falou assim, olha, desses 3 livros, o melhor de todos é esse conflito aqui. E eu falei, é verdade. Falei, pronto, vai comprar. Ele disse, sabe por que eu acho? Aí abriu a gaveta assim e tirou um conflito. Ele disse, porque eu estou estudando ele. E o conflito dele dava assim, sabe quando o livro está todo usado? Ele abriu e estava todo grifado. E eu disse, o que, padre? O senhor está estudando o grande conflito? Eu falei, estou. Essa escritura Ellen White, ela é fantástica. Eu falei, bem, então vai comprar o outro. Eu pensei. Mas ele disse assim, olha filho,
Eu sei muito bem quem são os adventistas do sétimo dia. Eu tenho estudado muito os escritos de Ellen White. Me levou para o canto da biblioteca assim, abriu toda a coleção do Espírito Profecia. Toda. Não tinha um livro faltando. Ainda saí contando para ver. Tudo. Ele falou assim, já li todos. Mas esse aqui, o conflito, é o que eu estou estudando, porque ele fala dos eventos finais. Eu falei, mas padre, então o senhor sabe da verdade do sábado? Ele falou, é o dia do Senhor. Eu falei, mas o sábado é o dia do Senhor? E por que o senhor então não guarda o sábado? Ele disse assim, eu guardo aqui na minha paróquia. Não compro, nem vendo, não faço nada. Sábado é um dia de comunhão entre meu Deus aqui. Eu falei, mas e por que o senhor não vai na igreja adventista? E por que o senhor não vira adventista? Ele falou assim, olha, a igreja adventista não está preparada para receber, não só eu, mas muitos padres que estão estudando a profecia. Eu falei, mas como assim? E ele me disse uma coisa que eu me arrepiei. Quando eu conto, ainda fico arrepiado. Faz muito tempo isso. Talvez o padre já até morreu. Mas eu vou dizer para vocês, ele disse para mim o seguinte, que algumas vezes, como ele era um estudioso das profecias da Bíblia e de Ellen White, ele foi convidado para ir em Itaici, na Conferência Nacional dos Bispos. E ele foi convidado e ele disse que de madrugada os bispos se reuniam, um grupo de bispos se reuniam para estudar o grande conflito e estudar as profecias. E ele disse, olha, há muitos bispos da Igreja Católica que sabem que a Igreja Adventista tem a verdade. Há muitos bispos da Igreja Católica estudando as profecias. E eles estão esperando a hora certa, quando Deus vai chamar, sai dela, povo meu. E eles vão sair e vão levar milhares de católicos com ele. E eu fiquei impressionado. E ele disse uma frase que era de Ellen White. Ele disse, olha, vocês adventistas têm recebido muita luz, mas vocês não têm andado nela. Eu queria enfiar a cabeça num buraco, mas não tinha buraco para enfiar a cabeça. Olha, quando eu dei a minha oferta e entrei para falar com o padre, era 11 da manhã, 11, 11 e meia. Eu saí de lá, era 5 e meia da tarde. Nós passamos a tarde conversando. Eu quando saí no beiradão do rio, olhei, as estrelas estavam começando a sair, porque lá escurece 5 horas, meio cedo naquela época do ano. E eu fiquei pensando assim, vendo a brisa do rio. E eu disse, Espírito do Senhor está se movendo no planeta Terra. E nós não sabemos. Deus está fazendo uma obra tremenda, irmãos. E nós não sabemos. Nós precisamos participar dessa obra. E nós temos que cuidar. Porque agora vem o segundo texto. Parece que à medida que vai o próximo, vai esquentando aqui. Próximo. Frisou. Ok. Olha que diz a serva do Senhor no grande conflito, ok? No capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar E em que corporações religiosas se encontra hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé. Eu pensei que era a igreja adventista. Eu pensei que a maioria dos seguidores de Cristo estariam na igreja adventista. E agora, meus queridos, às vezes a gente vê pentecostais e pessoas sinceras andando por aí e sendo fiel à palavra, e vão ao culto, e vão à igreja, e às vezes tem reuniões de oração todas as noites, essas igrejas são tudo cheias. Eu fico pensando assim, mas o povo do Senhor às vezes é tão relapso na sua fidelidade a Deus. São 3 reuniões por semana, e às vezes a gente não fazemos o sacrifício, ou porque moramos longe, ou porque está chovendo, está frio. E muitas vezes esses que estão em Babilônia com essa fidelidade, com esse fervor, eles estão lá esperando esse anjo voar e clamar, sai dela, povo meu, para eles saírem. E olha que diz o próximo texto. Próximo. Apesar das trevas espirituais, olhem bem a expressão, apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecente nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontram-se ainda em sua comunhão
Grande conflito, página 390. Irmãos, quando eu descobri esse texto, olha, eu vou dizer para vocês, eu sou adventista desde o berço, mas faz mais ou menos 1 ano que eu descobri esses textos. Eles estavam sempre lá, mas eu nunca li. E acho que muitos de vocês nunca leram. Mas eu senti um frio na espinha. Porque nós às vezes temos um comportamento exclusivista, que somos o povo de Deus, que somos o melhor, que temos a verdade, que vamos para o céu, que está todo mundo com o passaporte carimbado. E vivemos essa mornidão espiritual. E a serva do Senhor agora vem e diz assim, que a maioria dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda estão na comunhão das igrejas de Babilônia. Irmãos, isso é um alerta para nós adventistas. Isso deve nos levar a uma reflexão, a um exame íntimo de coração, porque o nosso fervor cristão talvez esteja deficiente. Eu não sei. Mas nós precisamos examinar mais profundamente as profecias e buscar estudar a palavra para que quando esse tempo chegar, nós estejamos preparados, estejamos aptos e possamos realmente participar desse grande movimento que o anjo do Apocalipse de 18 vai fazer no planeta Terra, iluminando com a glória de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu estava dando estudo bíblico pela internet para uma moça em São Paulo. E ela era da Igreja Universal do Reino de Deus. E cada semana que a gente estuda na Bíblia, ela ficava maravilhada, encantada com as verdades do Adventismo. Ela bebia. E finalmente eu disse a ela, olha, procure uma igreja adventista. E fui lá, achei uma igreja e disse, vai à igreja adventista. E ela começou a frequentar a igreja adventista. Um dia, ela mandou uma mensagem para mim. Ela disse assim, pastor, eu estou encantado com a verdade. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vinha da Igreja Universal do Reino de Deus. E na Igreja Universal do Reino de Deus, as pessoas, elas pregam a mentira como se ela fosse verdade. E agora que eu estou frequentando a Igreja Adventista, parece que a Igreja Adventista, as pessoas, elas vivem e pregam a verdade como se ela fosse mentira. Porque elas são tão frias. Não há fervor espiritual. Não há aquele fervor cristão. A gente não sente aquele entusiasmo, aquele gozo da volta de Jesus nas nossas igrejas. Eu sinto falta disso. Meus queridos, nós não podemos permitir que a nossa fé fique formalista. Nós não podemos permitir que a nossa fé continue nesse estágio de mornidão. Deus está nos convocando para um reavivamento e uma reforma. Deus está nos convocando para a gente experimentar o poder dele sendo derramado na nossa vida. Nós temos que fazer uma obra de purificação em nosso coração. Tem havido muita polêmica na igreja, pode ir para o cinema, não pode ver filme, não pode fazer aquilo, não pode. Jovens, nós precisamos nos santificar. Eu mesmo, quando pastor, costumava ir no Blockbuster para alugar meus filmes e assistir meus filmes. E vivia uma vida muito confortável e não tinha vontade nem de orar, nem de estudar a Bíblia. E quando foi um dia, Deus tocou no meu coração e eu disse, vou ficar 6 meses sem assistir nenhum filme de Hollywood. E depois de 6 meses, nasceu no coração o desejo de ler a Bíblia, nasceu no coração o desejo de orar, nasceu no coração o desejo de cantar. Eu fiquei assustado com o que aconteceu com a minha mente, com o meu coração, depois que eu bani os filmes de Hollywood. Nós estamos aí semanas a semanas financiando a indústria do pecado. E somos filhos de Deus. Fomos chamados por Deus para uma missão honrosa e preciosa. Não há tempo mais para Blockbuster. Não há tempo mais para ficarmos perdendo tempo com essas porcarias que roubam do nosso coração o desejo de estudar a Bíblia, o desejo de orar, o desejo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. É por isso que a mensagem fala de santificação. É por isso que a mensagem fala de purificação, de crescimento. Nós precisamos, esta semana, tomar consciência de que nós estamos nos aproximando de um grande final. Que Deus tem um plano lindo preparado para você, meu jovem. Que Deus realmente quer fazer de você um jovem de Deus, um jovem cheio do Espírito. Há pessoas às vezes que têm me procurado, mas pastor, sobre as joias, podemos usar joias, não podemos usar joias?
Eu mesmo fiquei no ministério muito tempo achando que não havia problema nenhum usar joia, a Bíblia não é clara e tal. Até que um dia que o Espírito do Senhor veio e disse: Dilson, usar joias é pecado. Está escrito na Bíblia. É você aceitar ou não aceitar. E mas como? Olha, eu estava dirigindo uma semana de oração no IASP. E eu me lembro que eu pregava às 8 horas. E toda vez quando eu dava... eu tinha um atendimento antes do culto. Então vinham 6, 6 e meia, 6 às 7. Bem, uma noite, 7 horas, a sala que eu estava abriu e entrou uma mulher. 38 anos. Bonita, loura, olhos azuis, alta, uma mini saia aqui, toda maquiada, certo? Decote, um decote, tudo isso aqui apertado assim, a exposição, a barriguinha de fora, joias penduradas, grande aqui nas orelhas. E eu dei uma recuada assim, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. A mulher era bonita, aquela chegando nos 40, bem temperada. E ela sentou e eu falei: Senhor, me ajuda. E ela disse: pastor, o senhor está pregando aí essa semana e eu estou vindo toda noite. Eu falei: amém. Ela disse: olha, pastor, eu vim aqui porque eu sou assim, sou adventista desde berço, venho à igreja assim, eu vim para a igreja agora já, falou para mim, e estou vindo assim, e eu dou 3 estudos bíblicos por semana, já ganhei 3 almas para Cristo, faço meu culto toda manhã, oro a Deus, sou um excelente cristão no meu trabalho, mas eu me visto assim, eu me sinto bem, eu gosto de estar assim. E eu vim aqui perguntar para o senhor o que é que há de errado, se eu posso me vestir assim. Não, se eu sou uma boa cristã. Eu sou uma boa cristã, não depende da maneira como eu estou aqui vestido e o meu vestuário. E ela entrou meio arrogante, eu vi que ela veio assim com uma arrogância, e eu disse: olha, minha jovem, eu queria te fazer uma pergunta. Você veio para a igreja hoje, não é? Ela falou: Evelyn, em seu lugar, Jesus viria para a igreja assim? Ela baixou a cabeça, pensou um pouco assim, falou: não. Mas eu não entendo por que não pode usar joias, porque eu não posso usar tudo isso que eu estou usando aqui, não posso me produzir, se eu me sinto bem assim. Falei: filha, olha, pegue a sua Bíblia. E ela estava com a Bíblia. Falei: abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. E ela abriu. E lá dizia que São João teve uma visão que viu uma mulher vestida de branco, pura, imaculada, tendo o sol, a lua e as estrelas, tudo coisas naturais. E eu disse: filha, quem é esta mulher? E ela disse: a igreja. Falei: a igreja de Deus aqui na terra? Falei: é. Falei: abra agora Apocalipse 17. E aí lá vi uma mulher cheia de joias, cheia de pintura, vestida de púrpura, toda produzida, vindo em cima de um cavalo, representando a mulher de Babilônia. Eu disse: filha, mulher, essa mulher aqui é a mulher de quem? Ela foi de Babilônia. Já começou a falar assim, meio com a voz trêmula. Você é a mulher de Babilônia. Eu falei: e do jeito que você está vestido aqui, segundo a Bíblia, você está mais para a mulher de Deus ou para a mulher de Babilônia? Ela começou a chorar. Chorou, desabou num choro. Eu falei: irmã, você não precisa chorar. Você veio aqui para saber se usar joias e tudo isso é pecado. A mulher de Babilônia está cheia de joias. A mulher de Deus não tem nenhuma joia. Você tem que fazer a escolha se você vai ser a mulher de Deus ou se você vai ser a mulher de Babilônia. É simples. É a Bíblia que está falando, irmãos. É a Bíblia. Deus deixou revelado para nós. Está caracterizado. Agora, nós podemos amar o mundo, as coisas do mundo, podemos amar a Babilônia, podemos querer usar as joias. Ok, não há problema em você usar, mas saiba que você está usando atavios e apetrechos de Babilônia. Não é a mulher de Deus. Não há nada que a gente possa mudar sobre isso. Ela chorou muito. Ela disse: pastor, muito obrigado. Essa é a primeira vez que um pastor me mostra que realmente não está correto usar os trajes que eu estou usando. Nós nos ajoelhamos e oramos. E ela foi embora.
Eu preguei aquela noite. O apontamento dela foi de 7 a 7h30. 7h30 eu atendi outra pessoa, 8 horas eu fui pregar. Quando terminou o culto, eu estava cumprimentando as pessoas na porta, e passava um, passava outro. De repente, passou uma mulher bonita, loura, alta, me cumprimentou. Eu falei, que Deus te abençoe. Ela segurou a minha mão assim, olhou para mim. Eu falei, você não sabe quem é eu não, né? Eu falei, quem é você assim? Aí ela abriu um pouco o cabelo e não podia acreditar. Era a mesma mulher. Ela foi em casa, tirou a maquiagem, tirou as joias, tirou tudo, botou um vestido abaixo do joelho, cobriu tudo. Eu não reconheceria ela. E ela encheu os olhos de lágrimas. Eu disse, eu não acredito que é você. Ela disse, começou hoje e é para sempre. Eu disse, amém, que Deus te abençoe. E eu nunca mais vi ela. Sabe, meus queridos, seguir a Cristo é uma profissão de fé. Seguir a Cristo, jovens, é fechar a porta do mundo e caminhar na luz. Nós temos que fazer escolha. Se queremos pregar a mensagem do alto clamor, precisamos fazer a nossa escolha. E eu lhes digo, o profeta Joel no capítulo 2, vamos ao profeta Joel rapidinho, capítulo 2. Profeta Joel no capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2 e o versículo 28. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E agora o 32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Amém? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Espírito de Deus vai ser derramado. Nesse tempo difícil vai haver sonhos, vai haver visões, vai haver tudo. Sabe, meus queridos, nós vamos naquele dia ser cheios do Espírito Santo de Deus. E isso é a chuva serôdia. A chuva serôdia é um derramamento intensificado do Espírito para intensificar a pregação do Evangelho. É uma porção dobrada. É uma porção dobrada do Espírito e vai ser uma porção dobrada da pregação do Evangelho. Mas para que nós possamos participar desse grande movimento da pregação do Evangelho, há algumas condições que nós temos que alcançar. A primeira delas é sentir necessidade do Espírito Santo e orar por Ele. Não ore assim a Deus dizendo, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo. Não ore assim, porque Deus não está retendo o Espírito Santo. Deus não está retendo o Espírito Santo. Você tem que orar e dizer assim, Senhor, prepara meu coração para receber o Espírito Santo, porque Ele está aí para ser derramado. A razão porque Ele não é derramado é porque eu não estou preparado. É porque eu estou a condescender com as coisas do mundo. Jovens, se vocês fizerem uma profissão de fé, de santificar a Deus cada dia, vocês vão ver o Espírito do Senhor sendo derramado na vida de vocês. Nós precisamos também experimentar a chuva temporã. Na época da Palestina, a chuva temporã é aquela que preparava a terra, não é? Para que pudesse crescer. E a chuva serôdia era que vinha para a colheita. A chuva temporã hoje é a nossa obra de purificação e santificação. É a nossa consagração, porque a chuva serôdia é o derramamento do Espírito Santo. Então a chuva temporã é o preparo para receber o Espírito. É a nossa santificação, a nossa consagração a Deus. Uma outra coisa que precisamos alcançar para estarmos nesse grupo que vai pregar o Evangelho do alto clamor é estar disposto a ser guiado pelo Espírito Santo. Às vezes nós queremos guiar a nossa vida da nossa maneira. Eu me lembro de uma vez que eu era departamental de jovens. Eu já contei essa aqui também, mas eu vou contar de novo. Eu era departamental de jovens da Missão Nordeste. E eu me lembro de uma manhã que eu estava na sala e bateram na porta. E abriu a porta. Eu falei, quem é? Ela falou, sou eu, pastor. A telefonista do PBX da missão. Ela estava sempre lá na entrada, sorridente. Uma moça bonita, sorridente e tal. Ela disse, posso falar com o senhor? Era o departamental de jovens. Eu falei, posso, jovem, pode entrar. Ela disse, pastor, eu estou numa angústia muito grande. Eu falei, por quê, filha? Ela disse, pastor, eu estou com 24 anos e ainda não casei.
naquele tempo se casava cedo, né? As meninas com 26 já eram um perigo. Hoje não, hoje o povo está casando mais tarde. Eu falei, mas o Senhor tem alguém reservado para você? Ela disse, pastor, eu venho orando e jejuando e nada. Eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz até voto a Deus e não deu certo. Eu falei, voto a Deus? Como assim voto a Deus? Eu falei, pastor, um dia, sábado de manhã, eu estava me arrumando para ir para a igreja e eu senti uma coisa no coração. Eu tinha aquela noite dormindo muito mal, pedindo a Deus que me arrumasse um rapaz, um esposo cristão. Quando eu estava na frente do espelho me arrumando, me veio uma coisa no coração para fazer um voto. Eu me ajoelhei ali na frente do espelho e eu disse assim, Senhor, eu tenho fé que tu vai me dar um rapaz cristão. Eu vou à igreja hoje. E o primeiro rapaz que se levantar lá na igreja e vier me cumprimentar, eu estou disposto a casar com ele. E eu arregalei o olho e falei, você fez esse voto? Mas eu fiz, pastor. Eu falei, mas você ficou maluca? Ela falou, não fiquei maluca não, eu estava confiando em Deus mesmo. Jovens, por favor, cuidado, hein? Não faz isso. Deus não trabalha desse jeito, não. Me levantei, pastor, todo confiante. Fui para a igreja. Eu tinha certeza que Deus ia me dar bênção naquele dia. E eu entrei no santuário e parei na porta assim, fiquei olhando. Eu falei, Senhor, quem vai ser? De repente levantou-se um rapaz lá no segundo banco. E ele vinha caminhando. E era um rapaz que já tinha me pedido namoro e eu não queria ele já. E vivia atrás de mim. Eu não queria aquele rapaz, eu tinha dado 3 fora nele. Mas pastor, ele se levantou, veio caminhando na minha direção com um sorriso desse tamanho. E eu me olhei assim, fechei os olhos, fiz uma oração e disse, Senhor, esse não, por favor. Pastor, não teve jeito. Ele veio, me cumprimentou. Pastor, eu não consegui assistir o culto, dei minha volta, fui correndo para casa. Cheguei na frente do espelho aos prantos, me ajoelhei e falei, Senhor, esquece meu voto. Isso não deu certo, não. Eu disse, minha filha, quantos anos faz isso? Pastor, já faz 3 anos. Eu falei, minha filha, o seu voto está pendurado lá, esperando por você. Porque com Deus não se brinca, não. Se você está preparado mesmo para o Espírito de Deus guiar a sua vida, agora você tem que procurar um rapaz. Só tem um jeito de você não casar com esse rapaz. É você procurar esse rapaz e dizer para ele que fez o voto e que foi assim. E se o rapaz disser que não quer casar com você, você está desobrigado do voto. Falei, mas pastor, ele vai querer casar comigo então vai em nome de Jesus. E ela foi, jovens. Sabe, meus jovens, não façam esse tipo de voto com Deus. Deus não opera desse jeito. Deus quer encher você do Espírito dele, te dar sabedoria. E ele vai te colocar a pessoa certa na hora certa. Você não precisa fazer isso, não. Deus não opera desse jeito. Mas ela foi lá. E depois eu tive o privilégio. Eu não fiz o casamento porque é o presidente da missão que ia fazer o casamento. Eu só fiz a oração, né? Mas eu estava lá nesse casamento. E cada vez que eu vou contar essa história, eu procuro checar se eles ainda estão juntos, casados, felizes. E eles estão. E muitos de vocês conhecem quem é eles. Porque, incrivelmente, eles já passaram aqui por Dallas. Mas eu não posso falar o nome. Deus tem um plano para a vida de cada um de vocês. Deus tem planos grandiosos. Deixe o Espírito guiar a sua vida, meu jovem. Entregue-se ao Senhor na sua juventude. Deixe que o Espírito do Senhor vá guiando os seus passos, o seu caminho. Vá orando, entregando na mão do Senhor. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais dele o quê? Não existe coisa mais gostosa na vida cristã do que experimentar o Ele fará em nossa vida. Deus dirigindo a nossa vida. Você talvez esteja aqui, que Deus te trouxe aqui. Há milhares de imigrantes nessa cidade que Deus mandou para cá para você pregar para ele. Você ainda não fez isso. Essa é a razão porque nós imigramos. Eu conheço um ancião que eu tive aqui em Massachusetts. E ele dizia assim, Bezerra, falava assim comigo. Bezerra,
Eu dou graças a Deus que um dia eu saí de Valadares e migrei para cá. Porque se aquela vida que eu tinha no Brasil, nunca ia aceitar o Evangelho, porque eu ria e caçoava dos Evangelhos. Mas aqui na América, na dureza dessa vida, eu encontrei Jesus e hoje eu sou um novo homem. A quarta coisa é que nós precisamos eliminar as dissensões da nossa vida. O amor é o ponto de partida, não pode haver dissensões. Olha que o Espírito de Profecia diz aqui mais uma vez: antes dos dias de Pentecostes, os discípulos se reuniram e tiraram dentre eles todas as desinteligências. Estavam de um mesmo sentimento. Tirem os crentes do meio deles as dissensões e se entreguem a si mesmo a Deus para a salvação dos perdidos. Peça a bênção com fé. E ela o quê? Ela vive. Às vezes eu fico pensando que tem tanta gente aqui orando pela legalização, mas não vive uma vida cristã digna de receber a legalização. Sorry. Essa é a grande verdade. Eu conheço pelo menos 15 pessoas adventistas que foram abençoadas com a loteria do Green Card. Vocês acreditam nisso? Eu pensei, eu sei que hoje parece que já não tem mais essa chance, mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: se nós queremos a bênção do Altíssimo, se nós queremos milagres grandes, temos que nos santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não há outro caminho. Se você quer ver os milagres de Deus na sua vida, você precisa santificar a sua vida, porque se você, meu jovem, santificar a sua vida, Deus vai abrir o Rio Jordão. Deus vai abrir o Rio Jordão. A última coisa para a gente estar presente nesse movimento que vai pregar o Evangelho, junto com o anjo de Apocalipse 18, é a gente despojar-se do eu. Despojar-se do eu. A maior luta da vida cristã é contra nós mesmos. O nosso maior inimigo, sabe quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. Nós não temos a capacidade de olhar para nós mesmos, de olhar fundo no nosso interior. E às vezes a gente precisa olhar para o vizinho e botar ele mais abaixo, para a gente sentir-se bem. Às vezes a gente precisa criticar o irmão para a gente sentir-se bem. Às vezes a gente precisa criticar o pastor para ele sentir-se bem. Às vezes nós transferimos a dor que sentimos para alguém. Mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando aprendermos e tivermos a capacidade de olhar para o nosso interior e permitir que Deus opere na nossa vida, que o poder dele seja derramado, nós vamos ver os milagres de Deus transformando a nossa vida. Sabe, meus queridos, olha o que diz a serva do Senhor, e com esse último texto, eu gostaria, aliás, eu tenho mais dois, esse mais um, próximo texto. Quando uma pessoa está interiormente vazia do próprio eu, quando todo falso Deus é expulso da alma, o vazio é preenchido com a comunicação do Espírito de quem? Amém? Quando o eu é tirado do coração, a comunicação com o Espírito de Cristo é conectada. Essa é a razão porque muitas vezes nós oramos e nos ajoelhamos e falamos com Deus e Deus não responde a oração. Olha, meu jovem, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando o Filho de Deus cambaleava pelo Getsemane, tombando, suando gotas de sangue, clamando ao Pai para passar o cálice, fazendo uma oração agonizante, clamando ao Pai, qual foi a resposta do Pai? Qual foi? O silêncio. O silêncio. Quando o Pai fica em silêncio, Ele está dizendo assim: filho, tu vais pelo vale da sombra da morte, mas não temas, porque eu serei contigo. Se você está no meio da dor e do sofrimento, e você está sofrendo, e você vem orando e clamando, e o silêncio de Deus está presente, Deus está respondendo a sua oração. Ele está dizendo para você que você vai passar pelo sofrimento. Ele está dizendo que você vai para o Calvário. Ele está dizendo que vai derramar o sangue. Ele está dizendo que você vai sofrer. Mas Ele disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, meus queridos, nós precisamos nos conectar com o infinito. Nós precisamos nos ligar mais ao eterno. Nós precisamos preparar o nosso coração para receber esse grande turbilhão de poder que a chuva seroida, que o Espírito Santo vai derramar em nossa vida.
Nós precisamos preparar o nosso coração para ser santo em nome de Jesus. Nós devemos esperar, não devemos esperar Cristo em ociosidade, mas ativo, usando os nossos talentos para que Ele nos concedeu, a fim de que nós possamos usar a nossa mente, as nossas mãos, as nossas pernas, os nossos braços e usarmos tudo aquilo que Deus nos dá para a pregação do Evangelho. Deus espera isso de nós. Você não está por aqui por acaso. Deus lhe colocou aqui com um propósito espiritual, não financeiro. Não olhe a sua vinda a esse país com a visão financeira, mas olhe por uma visão espiritual. Pergunte a você mesmo: por que eu estou aqui? Senhor, para que tu me trouxeste aqui? Com a razão de estar aqui, é um propósito espiritual. Deus lhe trouxe aqui para você ser uma atalaia da pregação do Evangelho. Não deixe essa oportunidade passar, meu jovem. Não deixe. Não deixe. Deus está te chamando essa noite. E eu queria terminar lendo o último texto do Espírito de Profecia, e com esse eu quero encerrar. Olhem só o que diz a serva do Senhor. Os poderes de Satanás estão a trabalhar para conservar o espírito dos homens alheios às realidades eternas. Queridos, isso é uma grande verdade. Há tanto entretenimento e recreação no mundo de hoje que nós esquecemos. Só lembramos da igreja no sábado. E ela diz assim: o inimigo dispôs as coisas de maneira que servisse aos seus propósitos. Atividades mundanas, esportes e as modas da época são coisas que ocupam o espírito dos homens e das mulheres. Eu fico pensando assim: como a serva do Senhor, há tantos anos atrás, podia escrever essas três coisas. Por favor, bota o slide novamente. Por favor. Olhem as três coisas. Atividades mundanas. O que é atividades mundanas? É quando a gente escuta a música do mundo. É quando a gente vai para o karaokê lá no Brasil brasileiro. É quando a gente vai ouvir um cantor do mundo. É quando a gente vai para um evento que o Espírito do Senhor não está presente. É quando a gente vai para um barzinho encontrar os amigos. É quando a gente vai em ambientes que o Espírito do Senhor não está ali. São atividades mundanas que estão roubando de nós o senso do preparo. Esportes. Às vezes nos dedicamos tanto a esporte, checar na internet, acompanhar, assistir jogos e fazer coisas. Perdemos o senso completamente. O esporte é para os homens. E as modas das épocas é para quem? É com o Espírito do Senhor falando anos atrás, olhando para o futuro e vendo as coisas do mundo que estão nos envolvendo, nos absorvendo, tirando do nosso coração essa chance extraordinária de ser cheio do Espírito do Senhor e fazer essa obra maravilhosa da terminação da obra. Jovens, é um privilégio viver no fim do tempo do fim. É um privilégio receber o selo de Deus. É um privilégio ser declarado puro, santo. Esse deve ser o gol do cristão hoje. Nós precisamos buscar essa santificação. Nós precisamos, a partir de agora, buscar esse crescimento. E essa noite, eu vou fazer um apelo. Eu quero fazer um apelo especial. Eu quero fazer um apelo àqueles jovens que estão dentro da igreja, mas que estão se sentindo perdidos. É um apelo difícil hoje à noite. Eu quero orar por aqueles jovens e irmãos que, como eu, estava dentro da igreja perdido, mas ao ouvir a palavra profética essa semana, está começando a sentir um desejo grande de buscar o Senhor enquanto você pode achar. Hoje à noite, eu quero orar por estes que estão dentro, mas estão perdidos, estes que estão vazios, angustiados. E eu sei bem o que é isso, meu jovem, porque eu já fui isso. Eu já estive dentro da igreja assim. Talvez Satanás vai dizer assim: não levanta. Você vai declarar publicamente que você está se sentindo vazio e perdido dentro da igreja. E eu vou dizer a você, você vai ter que escolher
entre ficar no banco derrotado ou vir aqui à frente se ajoelhar para receber a bênção que eu quero que Deus dê a você através da minha oração. Haveria alguém aqui essa noite que está assim. Louvado seja Deus pelos jovens que estão vindo. Por favor, se ajoelhem aqui no altar, subam aqui à plataforma. O Senhor Deus tem uma bênção para você, porque essa noite você está tomando a decisão de mudar, você está tomando a decisão de preencher o vazio do teu coração com o poder de Deus, um poder que é transformador, um poder que dá rumo à vida, um poder que dá nova direção, um poder que vai te levar a uma esfera espiritual superior a desse mundo. Eu sei que Deus pode dar essa bênção a você essa noite. Você que está aí me vendo pela internet, não importa o lugar que você está, não importa onde você esteja, se você está se sentindo vazio, perdido, se ajoelhe ao pé do seu computador, erga suas mãos para o alto, clame ao Senhor. Eu vou orar por você também, Deus vai te ouvir, você vai ser um novo homem, uma nova mulher, você vai ter uma vida transformada, você vai sentir o refrigério do poder de Deus na tua vida e você vai fazer parte do alto clamor da história dessa igreja. Eu peço à congregação também que se coloque de joelhos, porque com essa oração eu quero terminar o culto dessa noite. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, diante do altar de Deus essa noite na igreja de Dallas estão esses filhinhos que por anos têm vivido na igreja, alguns até nascido dentro dela, mas não têm experimentado aquele gozo e aquela alegria da salvação em Cristo Jesus. E eu nessa noite rogo por eles diante do trono do Pai. Rogo, Senhor, que o Teu Espírito entre nesses corações, que uma obra de purificação e santificação se faça no coração dos nossos jovens essa noite, que eles possam verdadeiramente se tornar os jovens de Deus, que eles possam resplandecer a glória do Eterno. Que esses irmãos que vieram à frente também possam sentir esse gozo, essa paz, essa alegria eterna que Cristo Jesus pode oferecer. Senhor, nós estamos nos aproximando do conflito final e da final vitória. Estamos nos aproximando do grande dia da coroação. Estamos nos aproximando do grande dia da vitória em Cristo Jesus. E nós queremos cantar o cântico do Cordeiro. Nós queremos cantar o cântico celestial. Nós queremos cantar o cântico de Moisés. Nós queremos tocar harpas com o coro angelical. Queremos adentrar a cidade pelas portas, triunfantes, vencedores, santos no poder de Cristo Jesus. Senhor, derrama o Teu poder sobre estes que tomaram essa decisão essa noite. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Em atitude de reverência e oração, ao som da música, volte aos seus lugares e ore ao Senhor, agradecendo a Ele pela mensagem dessa noite. Que Deus nos abençoe. Amém.